Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Que saudades de todos vocês. Vamos aos avisos? Você que é membro da nossa igreja e que pode contribuir nesse momento com dízimos e ofertas, a gente vai disponibilizar a conta da igreja para que você faça uma transferência ou um depósito bancário. É com essa contribuição que a igreja faz os trabalhos dela e pode continuar ajudando a quem precisa. Papai, mamãe, crianças, novidade boa! Agora o Arena Kids é em casa, para você poder assistir e aprender em família. Você pode acessar através do YouTube no canal da igreja ou através das redes sociais do próprio Arena Kids. A IPI do Brasil lançou a campanha Juntos Todos em Missão. Essa campanha é para ajudar pastores, igrejas e missionários que estão passando nesse momento por alguma dificuldade. Você pode escolher alguns dos valores que estão citados aqui ao lado para fazer a sua doação. A conta para ser depositada também está destacada. A sua ajuda é de grande importância. A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Boa noite, irmãos e irmãs. Saúdo a amada igreja em casa, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bom estarmos reunidos mais uma vez. Peço licença mais uma vez para entrar aí na sua casa, para que juntos nós possamos, nesta hora, neste momento, enquanto estivermos aqui reunidos nesta celebração, louvarmos o nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom que você está aqui. Gostaria de pedir para os irmãos e para as irmãs, à medida que a gente está aqui na nossa celebração, você pode colocar aqui nos comentários, né, no chat aqui da nossa celebração, você pode colocar aí os seus pedidos
e agradecimentos. Quero de antemão já mandar um abraço aí para o seu Vicente e família, que eu estou vendo aqui que a Virna entrou, então um abraço aí para o seu Vicente que tem acompanhado a gente, todos os irmãos que estão chegando aí, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então, à medida que vocês vão acompanhando a celebração, vocês podem colocar aqui nos comentários os seus pedidos de oração e seus agradecimentos, para que no final a gente possa orar juntos, tá bom? Quero ler com os irmãos a palavra que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 27. Nós vamos ler apenas uma porção deste salmo. Salmo de número 27. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor a partir do verso de número 7 até o verso de número 10. Livro dos Salmos, Salmo de número 27, a partir do 7º verso. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Palavras do Senhor. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, diante desse tempo, continuar buscando o Senhor, pois Ele não nos abandona, sempre está presente em nossas angústias, em nossos momentos de tribulação, em nossos momentos difíceis. O Senhor está sempre presente, não nos abandona, tem nos guiado e tem nos sustentado. Por isso, louvemos ao Senhor e continuemos a buscá-lo com inteireza de coração, para que Ele continue a nos sustentar nesses dias tão difíceis para todos nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você. Baixe tua cabeça, feche os seus olhos. Se desligue um pouquinho daquilo que você está fazendo, ou daquilo que você vai fazer daqui a pouco. Se coloque na presença do Senhor, respire fundo. Esteja diante do Pai nesta hora, conversando com Ele. Acalme o teu coração, a tua mente, para que o Espírito Santo comece a ministrar no teu coração aquilo que de antemão Ele já vem falando para nós através da palavra que nós acabamos de ler, através da canção que acabamos de cantar. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças pelo dia, por tudo aquilo que a gente fez no dia de hoje. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Te damos graças porque o Senhor não nos abandona. O Senhor se faz presente de maneira real e verdadeira nas nossas vidas, no meio das nossas angústias, das nossas tribulações. O Senhor se faz presente, o Senhor se inclina e ouve o nosso clamor. Por isso nós te louvamos. Colocamos, ó Pai, diante de Ti nesta hora, cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, cada família aqui representada, que o Senhor continue a abençoar, que o Senhor continue a sustentar, derramando da Tua graça, do Teu amor, ó Pai, da Tua provisão, que o Teu Santo Espírito, Senhor, que os Teus anjos acampem ao redor de cada lar, de cada casa, de cada igreja reunida, Senhor, em cada lar, que o Senhor continue a abençoar e sustentar, livrando de todo perigo, protegendo, ó Deus. Te louvamos porque, mesmo sendo pecadores, apesar de nós, Senhor, o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas, Tu tens nos abençoado e nos sustentado. Por isso nós te louvamos. Pedimos que o Senhor use as nossas vidas, que sejamos tão somente instrumentos nas Tuas mãos. Que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor, Pai, limpe a nossa mente, para que nos acheguemos com um coração sincero e humildemente humilhado diante de Ti, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor nos capacite a sermos melhores pessoas, melhores como
cristãos e cristãs, como teus servos, ó Pai, como tua igreja, como teu corpo vivo neste lugar, que nós possamos aprender por este momento, ó Pai, e com este momento, por este deserto, por este momento difícil que temos passado, que nós possamos nos fortalecer na tua presença e sermos guiados e sustentados por ti, sendo realmente, ó Pai, relevantes, sendo realmente uma igreja, Senhor, santa, uma igreja que leve a tua palavra, que continue a pregar o teu evangelho com interesse de coração, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas. E te pedimos mais uma vez, ó Pai, que o Senhor fale os nossos corações nesta noite. Que o Senhor traga, Senhor, através do teu Espírito Santo, uma palavra que nos anime, que nos direcione, que nos exorte, mas que nos faça, Senhor, sairmos daqui nesta noite fortalecidos pelo teu Santo Espírito, a cumprir aquilo que o Senhor tem para ensinar para nós nesta noite. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, pois fazemos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você nesta hora a fazer aí de onde você está, na tua casa, onde você está, um altar de adoração ao Senhor, e que através dessa canção você possa louvar ao Senhor, que diz: em todo tempo louvaremos ao Senhor, não importam as circunstâncias, nem o momento em que estejamos vivendo, mas que neste tempo, no tempo chamado presente, e em todo tempo, em qualquer circunstância, louvemos ao Senhor, porque Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas e que tem nos conduzido até então. Tá. Amém? Louvemos ao Senhor então com esta canção. Todo tempo eu louvarei ao Senhor.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero meditar com os irmãos nesta noite uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu quero compartilhá-la com você. Eu quero começar fazendo algumas colocações, uma pergunta. Em algum momento da vida, em algum momento das nossas vidas, nós nos deparamos com tristezas, decepções, e nos vemos então diante de um desânimo, né? Nos vemos diante de um desânimo e nos sentimos fracos e sem força para prosseguir, para continuar. E nessa noite, e eu não sei quais são as situações que você tem enfrentado nesses dias, que talvez tenha feito com que você se sentisse assim, sem forças. Talvez nós tenhamos chegado num período da quarentena e conversando com algumas pessoas, a gente percebe que muitos têm chegado num período da quarentena e muitos estão sobrecarregados. E tem chegado num período aí da quarentena, nesse período em que nós estamos vivendo, muitos estão esgotados fisicamente, emocionalmente, e se veem sem forças para prosseguir, não sabem o que fazer. Muitas vezes nós, a começar em mim, queridos irmãos e irmãs, nós não sabemos o que fazer, nos colocamos diante de Deus para que Ele nos direcione. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nesta noite, sobre Deus. Deus nos dá força para prosseguir. Não importa as circunstâncias, o momento em que estamos vivendo, não importa as angústias e as tristezas e decepções, não importa aquilo que tenhamos visto e presenciado, como temos visto e presenciado nesses dias, coisas tão ruins, nós temos um Deus que nos dá forças, nós temos um Deus que se faz presente, nós temos um Deus que não nos abandona, como lemos no Salmo 27, no início dessa celebração. E para basear a nossa meditação nesta noite, eu quero ler com os irmãos o texto que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Quarto capítulo desta carta de Timóteo ao seu discípulo, de Paulo ao seu discípulo Timóteo. A partir do verso de número 9, nós vamos ler. Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontrei Marcos e trago-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo ao seu reino celestial. A Ele a glória para todo sempre. Amém. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu com força, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Palavras do Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, nós vamos conversar nessa noite, como eu disse, sobre o Deus que se faz presente, o Deus que não nos abandona e o Deus que nos dá forças, nos reveste de força para prosseguir. Para tanto, eu quero iniciar com os irmãos conversando sobre o que a palavra de Deus também nos ensina sobre o tempo. A palavra de Deus nos ensina de que há tempo para todas as coisas, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu fico me perguntando, queridos irmãos e irmãs, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Tempo de reflexão, tempo de crescimento, tempo de aprendizado, tempo de nos fortalecermos na presença de Deus? Certamente sim. Tempos difíceis, tempos angustiantes, tempos incertos, mas também tempo de nós refletirmos, tempo de nos achegarmos ao Senhor, de aprendermos com tudo que temos visto, e tempo de nos fortalecermos, pois nós temos um Deus que nos reveste de força, um Deus que não nos abandona e que está do nosso lado. Nós sabemos que tem sido um tempo difícil, todos nós temos presenciado e temos acompanhado notícias ruins a cada dia, e tem sido um tempo difícil e desafiador para todos nós, enquanto pessoas, enquanto comunidade de fé, tem sido um tempo desafiador para todos nós. Então, queridos irmãos e irmãs, o que fazer? Será que estamos sozinhos? Em quem devemos buscar forças? Quem está do nosso lado? Nós sabemos e entendemos que Deus tem um propósito para todo o tempo. Deus tem um propósito para todo o tempo, inclusive para esse tempo que nós estamos vivendo agora. Nada acontece sem que a soberana vontade de Deus esteja sendo cumprida. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, um tempo de distanciamento, de reclusão. Agora estamos voltando às atividades, mas ainda assim, para aqueles que podem devem ficar em casa. Aqueles que ainda estão trabalhando em casa, é tempo de afastamento. Mesmo nessa volta gradual que nós estamos acompanhando, você vai nos lugares, tem um distanciamento que você precisa cumprir. Você não pode abraçar as pessoas, você não pode cumprimentar as pessoas. Ainda nós estamos, mesmo que nessa flexibilidade, nessa flexibilização que nós estamos vendo, ainda assim um tempo de isolamento social e um tempo de afastamento, pois ainda assim não podemos nos abraçar e estarmos juntos de fato. Em Eclesiastes nós vemos que tudo tem o seu próprio tempo determinado, que há tempo para plantar, tempo para arrancar o que foi plantado, tempo para chorar, tempo para sorrir, e tempo para abraçar, e tempo de afastar-se do abraço. Há um tempo para tudo, queridos irmãos e irmãs, e nesse tempo histórico, novo, desafiador em que nós estamos vivendo hoje e agora no tempo presente, aprove que nós, debaixo da soberania total de Deus, vivêssemos um tempo de afastamento do abraço, de estarmos sozinhos, mesmo que juntos, de termos essa sensação de estarmos ainda sozinhos. E diante desse tempo de afastamento, isolamento que nós estamos vivendo, distantes uns dos outros, mesmo que ainda juntos, toda essa situação pode nos direcionar a sentimentos como solidão, abandono, como já conversamos anteriormente em outra ocasião. Ou ainda podemos ser consumidos pela tristeza de não estar junto de pessoas que amamos e de estar privados de abraçá-las. Mas nós podemos ter uma certeza, assim como o apóstolo Paulo teve, de que não importa as circunstâncias do tempo presente, do tempo em que estamos vivendo e do que estamos enfrentando, Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos abandona. E o apóstolo Paulo, como disse, ele tinha essa certeza, e diante ali do seu isolamento devido à prisão, do isolamento de estar com seus companheiros e até mesmo por ter sido abandonado por alguns, no momento em que se sentia triste, totalmente sozinho, declarou essas palavras que lemos há pouco: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças.
O apóstolo Paulo sabia, queridos irmãos e irmãs, que ainda que se sentisse sozinho, que ainda mesmo que nessa situação de abandono em que ele se encontrava, mesmo diante de uma situação totalmente difícil, diante da prisão, diante da morte, diante de um momento totalmente desolador em que ele se encontrava, ele sabia que o Senhor estava ao lado dele e que não havia o abandonado. E que as forças que ele precisava para terminar o seu ministério, a força vinha do Senhor que o revestia de poder. Foi pouco antes de morrer, durante a sua última e mais severa prisão, que Paulo enviou essa segunda carta ao seu discípulo Timóteo. Paulo escrevia à sombra de sua execução, que lhe parecia eminente. Paulo estava diante da prisão. E essa carta, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, além de ser uma comunicação muito pessoal ao seu jovem amigo e discípulo, esta carta foi também um registro de sua última vontade. Era um tempo de graves ameaças à fé cristã naquele tempo. Era um momento ali em que a fé estava sendo ameaçada. Paulo exorta a igreja a permanecer fiel e guardar a fé. Fala da importância de ser um bom soldado de Jesus e de não se deixar abalar pelas circunstâncias, de como ser um obreiro aprovado pelo Senhor, um dispenseiro da graça, e de se manter com um caráter inabalável, permanecendo fiel à pregação da palavra. No início do capítulo 4, se nós olharmos um pouco para trás, no início do capítulo 4, Paulo ele faz uma exortação a Timóteo sobre a importância de ser fiel e zeloso na pregação da palavra. Nos versos 1 e 2, no primeiro e segundo verso do capítulo 4, Paulo diz a Timóteo: diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Queridos irmãos e irmãs, embora Timóteo fosse jovem, tímido, estava à frente de uma grande igreja, a igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor. Aquele era um campo minado pelos falsos mestres, um território de gigantescas lutas espirituais. Timóteo precisava de força para pregar o evangelho e passá-lo adiante com fidelidade e um senso, como Paulo deixa claro nas suas palavras, com um senso de urgência para a pregação da palavra do Senhor. E diante de um tempo tão tortuoso que nós estamos vivendo, diante de um tempo tão difícil que eu e você temos enfrentado, de incertezas, de angústias, de tristezas, diante de tudo que temos visto, em que estamos vivendo nesse momento, diante de um campo minado por ideologias, diante de um campo minado de injustiças, de indiferenças que saltam aos nossos olhos todo instante, nós somos exortados, assim como Paulo exortou Timóteo pela palavra, somos exortados, assim como ele, a continuar a pregar o evangelho com fidelidade e com senso de urgência. Pois, como disse alguns dias atrás, a igreja não está fechada. A igreja se reúne em cada casa e através de cada irmão, de cada vida, de cada pessoa que se faz igreja, o evangelho precisa continuar sendo pregado e vivido onde quer que nós estejamos. É urgente. Diante de tudo que temos visto e presenciado nessa pandemia, diante de tudo isso que tem saltado aos nossos olhos nesse período, nós precisamos continuar fielmente e firmemente pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos e irmãs, diante da palavra que nós lemos ali de Paulo a Timóteo, o que esta importante narrativa do apóstolo tem a nos ensinar ainda hoje? Quais são as implicações, ou a implicação dessas palavras de Paulo a Timóteo para as nossas vidas ainda hoje?
o grande ensinamento, queridos irmãos e irmãs, aqui para nós nessa noite. E se de tudo o que eu falar aqui, se você guardar essa frase, para mim já está de bom tamanho, porque você entendeu. O grande ensinamento para nós nessa noite é que Deus jamais nos abandona e sempre nos fortalece. Amém? Diante de tudo que temos visto, diante das nossas angústias, diante do nosso sofrimento, diante do nosso esgotamento, diante da nossa fragilidade, diante da nossa falta de força e talvez até de fé, Deus se faz presente, Ele não nos abandona e nos fortalece a todo instante. Precisamos, porém, nos colocar à disposição do Senhor, ir de encontro a Ele. No verso 17, Paulo diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força, para que através da vida de Paulo, aquilo que antes mesmo ele já tinha dito a Timóteo no início do capítulo 4, a pregação fosse plenamente cumprida e continuasse sendo cumprida. Porque, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos nos agarrar firmemente no Senhor, buscar forças no Senhor, para que mesmo diante de um momento difícil, nós continuemos a pregar o Evangelho, continuemos a viver o Evangelho, a levar esperança, a levar salvação, a levar paz, a levar amor, a levar compaixão, empatia, solidariedade, palavras que exalam o Evangelho de Cristo que está em nós. E ele diz que o Evangelho fosse pregado plenamente, para que todos os gentios ouvissem. O contexto aqui, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que é de abandono. No início ali, a partir do verso 9 do capítulo 4, a gente vê que os amigos, que os que estavam ali, amigos de Paulo, abandonaram Paulo. E o contexto aqui é que Paulo estava abandonado, sozinho diante da sua prisão, diante do seu julgamento, ninguém o defendeu, ele se sentiu abandonado por todos, mas foi acolhido por Deus. Foi acolhido e assistido, fortalecido por Deus. Paulo também foi assistido por Deus na hora de sua dor mais profunda, na hora em que ele se sentiu abandonado, triste e angustiado. Paulo se sentiu acolhido por Deus e fortalecido pelo Pai. Assim como Jesus no Getsêmani, sozinho, angustiado, chorando ali, diante da morte, diante do final da sua missão. Ali ele foi acolhido também pelo Pai. E Paulo também neste sentido, nesta hora de angústia, de sofrimento, de abandono e solidão, foi acolhido por Deus, porque Deus jamais nos abandona e sempre nos fortalece. Amém? Estamos passando por um momento de isolamento. Diferente de Paulo, talvez nós não fomos abandonados. Estamos reunidos com a nossa família em casa e uns com os outros, ainda que por meio digital, estamos nos vendo, ligando uns para os outros, mas talvez você esteja se sentindo sozinho, talvez você esteja se sentindo abandonado, sozinho, não tem com quem conversar. Queridos irmãos e irmãs, diante de um tempo tão diferente, sentimentos como esse se fazem presentes nas nossas vidas, mas isso também é normal para a nossa vida, pois nós precisamos de comunhão. Nós fomos criados seres relacionais, nós necessitamos do contato, e quando nós estamos privados deste contato, como agora estamos, este sentimento de angústia, de se sentir sozinho, muitas vezes invade o nosso coração. Nós devemos, e é muito importante para nós, termos alguém a quem confiar, como Paulo confiava em Timóteo, mas nessa privação de estarmos distantes, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e abandonados. A palavra nos ensina que há amigo mais chegado que um irmão, que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas nessa privação de estarmos juntos, de estarmos nos acolhendo, nos abraçando, nos ajudando com palavras, porque, queridos irmãos e irmãs, por mais que conversemos por telefone, por vídeo, nada substitui o contato de abraçar, de estarmos juntos e nos fortalecermos. E talvez nesse tempo de isolamento,
nós, de alguma forma, somos invadidos por este sentimento de estarmos sozinhos. Mesmo que ainda em casa, com os nossos familiares, muitas vezes temos esse senso de não pertencimento, como já conversamos em outra oportunidade. Mas o fato é que nessas palavras o apóstolo Paulo nos relembra que a maior e mais importante comunhão do que nós precisamos ter é com Deus, nosso Pai, pois é Ele quem nos dá força. Queridos irmãos e irmãs, mesmo que nós estejamos nos sentindo abandonados, Deus se faz presente e nos traz força. Ele é um amigo fiel que jamais nos abandona, e o salmista, no capítulo 27, que lemos no início, diz que ainda que os nossos pais nos abandonem, o Senhor jamais nos abandonará. Paulo tinha essa certeza em seu coração. Ele podia ter sido esquecido pelos seus amigos, mas o Senhor permaneceu ao seu lado. Queridos, inúmeras são as passagens que encontramos o Senhor nos dando promessa de que jamais nos abandona, antes está sempre ao nosso lado, dividindo o jugo, caminhando junto com a gente. Deus nunca nos abandona e nunca nos abandonará, é o nosso socorro bem presente na tribulação. Deus não abandonou o seu povo, e como uma nuvem guiou e ajudou o seu povo a passar pelo deserto. Jesus prometeu aos seus discípulos e a cada um de nós que estará conosco até a consumação dos séculos, todos os dias da nossa vida. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. Quando temos essa noção, tudo fica mais fácil. Nosso coração se acalma, porque sabemos que nós não estamos sozinhos, independentemente dos nossos sentimentos, que muitas vezes nos invadem, sentimentos como solidão e abandono, como disse há pouco. Nós temos essa certeza de que o Senhor se faz presente. E esta presença constante e real nos fortalece, assim como fortaleceu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor me assistiu, o Senhor se faz presente, o Senhor está ao meu lado. Ele disse. Queridos irmãos e irmãs, eu sei que está difícil para todo mundo, tem sido difícil para todos nós, mas o Senhor está conosco. Deus se faz presente nas nossas vidas. Deus jamais nos abandona e sempre nos fortalece. Amém? O Senhor deu forças a Paulo para que ele continuasse a missão, para que o Evangelho continuasse sendo pregado. Paulo foi devidamente fortalecido para pregar o Evangelho, inclusive durante o seu julgamento. A mensagem prosseguiu sem obstáculos. Deus revestiu Paulo de forças para que ele continuasse pregando até o fim. Paulo foi preso, mas a palavra estava livre e ele espalhou para que todos os gentios a ouvissem. Desde o início do seu ministério, quando ainda se chamava Saulo, o Senhor o fortalecia. Em Atos 9:22 diz: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, e demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus é o Cristo. Agora, essa mesma expressão, queridos irmãos e irmãs, é usada aqui no final do seu ministério. Uma lembrança da força protetora e sempre constante do Senhor durante toda a sua vida. E da mesma forma, nós temos que ter essa certeza, que durante toda a nossa vida o Senhor se faz presente. Essa é a mesma certeza que cada um de nós, eu e você, temos que ter, de que nós não estamos sozinhos, de que Deus jamais nos abandona e sempre nos fortalece. Amém? De que o Senhor está ao nosso lado, nos fortalecendo dia a dia, em todo tempo, não importa as circunstâncias, para que ainda hoje, no tempo chamado presente, a palavra continue sendo pregada e compartilhada através das nossas vidas. Em cada casa, em cada igreja reunida, em cada lar, o Evangelho continue sendo uma expressão viva daquilo que nós somos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós vivemos. Pois o Evangelho não se prende à instituição, mas se revela em cada um de nós pelo que nós somos.
E nós, queridos irmãos e irmãs, precisamos nos fortalecer diante de Deus, buscar a face do Senhor dia a dia, nos colocarmos diante dEle, pois nós temos essa certeza de que Ele não nos abandona e nos fortalece. Eu sei, como eu disse no início, que esse tempo não tem sido fácil para todos nós, mas talvez, queridos irmãos e irmãs, este seja exatamente um tempo que Deus está nos dando. Talvez seja um tempo para estarmos mais sozinhos diante dEle, para nos fortalecermos ainda mais como pessoas, para nos ressignificarmos como humanidade, como pessoas, como igreja. Talvez seja um tempo para que nós tenhamos diante de Deus, para que Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, continue a nos direcionar e a nos capacitar, nos fortalecer a cada dia. Para que mesmo diante das dificuldades, diante de tempos difíceis como esse tempo que nós estamos vivendo agora, continuemos firmes na proclamação do Evangelho, sustentados pela presença de Deus, nosso Pai, e conduzidos pela força que vem dEle, pois sozinhos não conseguiremos. Queridos irmãos e irmãs, os desertos fazem parte da nossa vida. Nós estamos passando por um momento difícil, mas a palavra de Deus nos diz, e o Senhor Jesus nos ensina, que no mundo teremos aflições. Não significa que elas não mais se farão presentes. Nós passaremos por essa e certamente aparecerão outras tribulações nas nossas vidas. E até mesmo diante dessa tribulação que nós todos temos enfrentado, cada um tenha enfrentado a sua tribulação particular, em casa, com a família, com a esposa, com os filhos, enfim, tenha passado por alguma dificuldade financeira, econômica, mas neste momento de tribulação que todos nós temos enfrentado, Deus se faz presente, jamais nos abandona e nos fortalece com a sua presença, nos fortalece com a sua presença graciosa, que nos enche de paz, que excede em todo entendimento, e de força, que nos faz prosseguir. Alguém disse que toda solidão se resolve com um bom relacionamento com Deus. Pessoas podem falhar, mas Deus jamais falhará e jamais falha. Deus nos dá forças para prosseguir, queridos irmãos e irmãs. Precisamos, como um povo de Deus, nos colocarmos diante dEle, para que possamos prosseguir juntos, ainda que distantes, mas sustentados pela graça maravilhosa de Deus Pai e fortalecidos pela presença animadora do Espírito Santo, que nos capacita, que nos encoraja a continuar a nossa missão. Por isso, por mais difícil que esteja esse momento, por mais esgotado que você esteja, por mais triste que você esteja, por mais decepcionado que você esteja, por mais que as incertezas se façam presentes diante de você, Deus jamais o abandona e sempre te fortalece. Amém? Palavras do Senhor, que nós possamos, na força do Espírito Santo, conduzir as nossas vidas diante de Deus, para que nada, nenhum sentimento, nenhum momento, nenhuma situação roube o espaço que é de Deus no nosso coração, para que Ele continue nos conduzindo, nos fortalecendo a cada dia, para que possamos passar por este período e por qualquer período que ainda enfrentemos, possamos passar por ele, enfrentando com a força que vem de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença constante e real nas nossas vidas. Te damos graças porque, mesmo diante de tempos tão difíceis, o Senhor não nos abandona e o Senhor nos fortalece. Pedimos que o Senhor continue a nos fortalecer a cada dia, a nos conduzir com tua poderosa mão, para que ainda assim, diante de um tempo tão difícil, continuemos a ser igreja, continuemos a pregar o teu evangelho, a viver a tua palavra através das nossas vidas, para que mais e mais pessoas te conheçam a tua palavra e se prostrem aos teus pés, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua palavra que nos exorta, que nos relembra, mas que nos enche de esperança e nos enche da certeza de que o Senhor se faz presente, de que o Senhor jamais nos abandona e sempre nos fortalece. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, recebe a nossa oração, pois fazemos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém?
Queridos irmãos e irmãs, quero convidar você a louvar o Senhor com uma canção antes de orarmos encerrando. E essa canção diz: se o sol se pôr, se tudo se fazer escuro e a noite chegar, Ele, o Senhor, é o nosso abrigo, o nosso refúgio, pois Ele não nos abandona e sempre nos fortalece. Amém? Louvemos ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Sobre as águas, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção. Se a tempestade
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos, antes de orar, encerrando a nossa celebração, compartilhar alguns pedidos de oração que você pode ver aí também nos comentários, para que a gente todos juntos possamos orar também. A Rosana, esposa do Clóvis, presbítero Clóvis, pede oração pelo Maurício, irmão do João, que é o genro da Rosana, que também é enfermeiro e está internado com a Covid-19. Vamos orar pelo Maurício, Rosana. A Sandra Rosa também pede oração pela sua mãe, que foi mais uma vez diagnosticada com o carcinoma de mama. Então vamos orar pela recuperação, pelo tratamento da mãe da Sandra, para que o Senhor coloque tua mão santa, curadora e restauradora sobre a vida da nossa irmã. O Osni Lago pede oração pela família. O Wagner também, oração pela família. O seu Geraldo também, oração pela família, pela Nina, né? E a Sueli pede oração para que haja um alívio nas dores que ela está sentindo na mão direita devido à síndrome do túnel do carpo, né, que ela fala que está latejando bastante as mãos, né? E a Débora Silva também pede oração pela tia Marina, que está se recuperando. Oremos para que Deus continue abençoando a tia Marina, a Débora, para que logo, logo ela esteja plena, recuperada para a honra e a glória do nosso Senhor. Amém? Vamos orar juntos e assim encerramos a nossa celebração e nos encontramos domingo às 9 horas para a nossa aula da escola dominical e depois às 10 horas para a nossa celebração online. Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento tão precioso, Senhor. Obrigado por esta hora que nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor fale aos nossos corações e de uma maneira humilde e sincera, Senhor, nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor nos conduza sem medo, sem tristeza, sem angústias, para que o Senhor venha sobre nós com Teu Santo Espírito e nos revista de força, como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, para que a gente tenha a certeza de que o Senhor está presente e não nos abandona nesse tempo que temos vivido, ó Pai, e em todo tempo, em toda circunstância que passarmos, ainda que passaremos, que tenhamos essa certeza de que o Senhor se faz presente, Senhor. Nós queremos colocar diante do Teu altar, Senhor, a vida do Maurício, irmão do João, genro da Rosana, que também é enfermeiro e está aí internado com a Covid, Senhor. Pedimos que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor esteja com ele, ó Pai, neste momento, tratando e livrando ele desta doença em nome de Jesus, ó Pai. Colocamos diante de Ti a mãe da nossa irmã Sandra, que está com este carcinoma na mama, Senhor. Que o Senhor esteja revestindo, Senhor, a Sandra com força, Senhor, para cuidar da mãe neste momento e que ela seja abençoada, Senhor, que o Senhor abençoe a equipe médica, o tratamento, para que ela esteja com a saúde recuperada, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Pedimos pela família do Osni, pela Kátia, pela Bárbara, que o Senhor continue a abençoá-los em nome de Jesus, Pai. Pedimos pelo Wagner, que o Senhor continue a derramar da Tua presença, dirigindo, conduzindo, Senhor, ele em todas as coisas que ele fizer, Pai. De igual modo, pedimos pelo Senhor Geraldo, pela Nina, pela Ana Paula, por aquela família tão querida, Senhor, que o Senhor continue abençoando, sustentando, em nome de Jesus. Nós colocamos agora diante de Ti, ó Pai, a vida da Sueli, que neste momento está sentindo dores fortes na mão, devido à síndrome que ela se encontra ali, Senhor, que essa dor, que este incômodo, Senhor, cesse em nome de Jesus, para que ela consiga dormir, para que ela consiga ter uma noite tranquila de sono, ó Pai, e que essa dor, em nome de Jesus, ó Pai, cesse para a honra e a glória do Teu nome, e que ela consiga fazer as suas atividades, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos oração também pela tia Marina, tia da Débora, que o Senhor continue a abençoá-la na recuperação, Senhor, e que logo mais ela esteja com a saúde plenamente recuperada, para a honra e a glória do Teu nome. Senhor, obrigado porque, como a irmã Zenildes disse aqui, o Senhor ouve as nossas orações. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor se faz presente, o Senhor não nos abandona e nos fortalece a cada dia. Por isso, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Recebeis a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação
consolação, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você, um bom restinho de semana e nos encontraremos domingo para louvarmos o Senhor.